A China se transformou em um enorme barril de pólvora prestes a explodir, né? É só colocar umas luzes de LED em cima, tenho certeza de que vai ficar tudo bem. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Antes de começar, preciso lembrar que estamos lutando para manter o China Uncensored no ar. É por isso que lancei a Operação Honeypot 2 Electric Pugalu. Eu preciso de mais de 1.600 pessoas se inscrevendo no meu site, chinuncensored.tv, e entrando para o meu exército dos 50 centavos. Devido à censura do YouTube, precisei aceitar vários cortes salariais para manter o programa. Se não conseguir assinantes, fico realmente preocupado com o futuro do China Uncensored. E esse site é ótimo, tem uma comunidade incrível, episódios exclusivos, transmissões ao vivo. E para deixar a oferta ainda mais atraente, os primeiros 200 novos assinantes que nos apoiarem com um plano premium anual vão ganhar esta caneca exclusiva da Operação Honeypot, feita nos Estados Unidos. Mas essas canecas estão quase acabando, então corra! Tem uma atualização especial no final, então fique até o fim para assistir tudo. Na semana passada, muitas pessoas na China estavam comemorando o Ano Novo Lunar, dando as boas-vindas ao Ano do Cavalo, o Ano do Cavalo de Fogo. Mas para alguns, é difícil se sentirem festivos, especialmente as vítimas do grande incêndio de novembro passado em Hong Kong, que ainda aguardam planos de realocação. Pode-se dizer que eles sentem falta do antigo bairro. Ok, vou parar. O incêndio foi uma tragédia e uma injustiça, supostamente tirando a vida de 168 moradores de Hong Kong, de acordo com a polícia local. Logo após o incêndio, a grande mídia correu para culpar o andaime de bambu e há um motivo para colocarem a culpa nisso. Primeiro, é um bode expiatório fácil, limpo e simples. Todo mundo gosta disso, mas não é o ano do bode expiatório. Há outro motivo para essa teoria ser popular. É exatamente o que o Partido Comunista Chinês queria que as pessoas pensassem. Por quê? Assim poderiam promover que Hong Kong seguisse o exemplo das autoridades chinesas do continente, que proibiram andaimes de bambu em 2022. Veja, isso não era um problema sistêmico do governo de Hong Kong e, por extensão, do governo chinês. Foi apenas um simples erro de julgamento por parte de Hong Kong e Hong Kong. Só isso. Só tem um problema com essa narrativa. É uma mentira. Como Hun Lam, um diretor do Conselho para a Democracia de Hong Kong, aponta, o foco no andaime de bambu ignora a podridão estrutural que tornou essa tragédia possível. Negligência sistêmica, agravada pelo controle rígido do Partido Comunista Chinês sobre Hong Kong. Ou, para colocar de forma mais concisa, um incêndio figurativo levou a um incêndio real. Um ano antes do incêndio, os moradores reclamaram às autoridades que estavam pagando caro por reformas no prédio que usavam painéis de espuma de poliestireno inflamáveis e redes de andaime inflamáveis. Eles suspeitavam que uma quadrilha corrupta havia assumido o projeto, mas parece que não era só a empresa que era corrupta. Registros oficiais mostram que as autoridades realizaram pelo menos 16 inspeções no local entre meados de 2024 e o final de 2025, quando ocorreram os incêndios, sendo a mais recente uma semana antes do incêndio, e mesmo assim os inspetores decidiram não relatar nenhum risco de incêndio. Quem inspeciona os inspetores? Os relatórios eram inconsistentes. As autoridades de Hong Kong afirmaram que os andaimes no complexo talvez não cumprissem os padrões de segurança contra incêndio. Eles encontraram várias violações, mas nunca disseram quais eram, como se os inspetores de incêndio não precisassem especificar o que poderia causar incêndios. Eles também disseram que a rede seguia o código da cidade e que o prédio tinha riscos de incêndio baixos. Isso envelheceu tão bem quanto aquela cena em A Vingança dos Nerds, você sabe qual é. Como concluíram que o prédio tinha riscos de incêndio relativamente baixos? Bem, eles citaram documentos apresentados pela Prestige Construção e Engenharia, a empreiteira responsável pelas reformas que pegaram fogo. Hong Kong, por algum motivo, permitiu que essa empresa assumisse 28 projetos privados de construção simultaneamente, mesmo tendo sido penalizada pelo órgão regulador de segurança da cidade mais de uma dúzia de vezes e envolvida em várias disputas relacionadas à corrupção em outros projetos de obras públicas. No setor de construção, dizem que você pode ter algo feito rápido, barato ou bem feito, mas não pode ter os três ao mesmo tempo. De alguma forma, eles não conseguiram nenhum dos três e ainda tiveram um incêndio. Esse é o tipo de cultura que o Partido Comunista Chinês incentiva e alimenta, uma cultura onde corporações e funcionários do governo colaboram para lucrar por meio de subornos e outras práticas duvidosas, às custas da segurança das pessoas.
No comunismo, como o rosbife com gosto de fumaça molhada do Arby's, isso não é defeito, mas característica. Por que relaciono isso ao Partido Comunista Chinês? Porque é exatamente assim que as coisas funcionam na China. Quando se trata de incêndios, a China tem um histórico horrível, terrível, absolutamente deplorável. Dalsin, do Street Fighter, é menos um risco inflamável. Segurança contra incêndio não é prioridade. Quero dizer, tem construção de tofu por toda parte, e não é exatamente a prova de fogo. Perguntaria por que não ouviram as dicas do Smokey, o urso, mas todos sabem que a China não gosta de ursos de desenho animado. Lembra daqueles painéis de espuma inflamável que mencionei antes? Esse tipo de espuma está por toda parte nas construções chinesas. Mais especificamente, os chamados painéis sanduíche, que colocam espuma entre chapas de aço ou alumínio, foram amplamente usados na China durante o boom imobiliário. E surpresa, surpresa, eles não são seguros. Em dezembro de 2025, um incêndio em um asilo em Hebei foi supostamente causado, pelo menos em parte, por painéis sanduíche com núcleo de poliestireno que não atendiam aos padrões de resistência ao fogo. Enquanto isso, um incêndio na Escola de Artes Marciais, Zhongxing, em 2021, teria se espalhado tanto, em parte devido aos painéis sanduíche combustíveis. O mesmo ocorreu com um incêndio em Liaoning em 2025. Percebe o padrão? Parabéns, você está mais qualificado como inspetor de segurança contra incêndio do que muitos na China. Apesar das novas restrições chinesas às camadas de isolamento, não me surpreenderia se as construtoras continuassem economizando e fazendo tudo pela metade como há décadas. Então o isolamento é inflamável, mas como esses incêndios começam? Bem, outro problema na China são os curtos circuitos desenfreados. E não estou falando das comédias robóticas dos anos 80. Esse foi outro problema encontrado no incêndio do asilo de Hubei em 2025 que mencionei anteriormente. Também foi o que matou 121 pessoas em uma fábrica de aves em Jilin, em 2013. Régua de energia e cabos chineses baratos e ruins são comuns na China. Não sei se é apropriado ou irônico que o país sofra por outro tipo de luta pelo poder. Como apontou um agente de segurança dos Estados Unidos em relatório de 2012, as réguas de energia chinesas geralmente são feitas de plástico muito fino, têm componentes metálicos internos que se soltam rapidamente com o uso e possuem fios extremamente finos que não suportam cargas elétricas. Mesmo quando apresentam logotipos chineses, americanos e europeus para provar que atendem aos padrões de controle de qualidade, é melhor você assumir que as réguas de energia vindas da China são de baixa qualidade e podem pegar fogo. O mesmo se aplica às tomadas chinesas, segundo autoridades do governo. Dados indicam que tomadas são a principal causa de incêndios domésticos. Isso acontece porque os fabricantes de eletrodomésticos economizam nas tomadas, que não têm resistência suficiente ao calor nem mecanismos para evitar sobrecarga, o que é um grande problema para quem carrega coisas durante a noite, como, por exemplo, esta bicicleta elétrica. É ainda pior quando puxam fios dos andares superiores dos prédios até a rua para carregar objetos. Isso expõe os fios ao desgaste e aumenta a chance de acontecer o pior. Curtos-circuitos nada engraçados, diferente dos robôs dos anos 80. Mesmo que todas as tomadas sejam seguras, aparelhos carregando ainda podem causar incêndio. Não esqueçamos os veículos elétricos baratos e de baixa qualidade que a China ainda fabrica, pois vivem pegando fogo. É um perigo de incêndio móvel se espalhando pelo país como milhões de bombas relógio prestes a explodir? Nesse ponto, eu tenho mais medo desses do que das demonstrações militares da China, porque esses são verdadeiros exercícios com fogo real. Não surpreende que incêndios sejam comuns na China e, quando ocorrem, costumam ser devastadores. Devido à infraestrutura precária, as violações do Código de Incêndio são comuns na China. No incêndio do asilo de Hubei, em 2025, por exemplo, houve relatos de mau funcionamento do sistema automático de sprinklers. E durante o incêndio de Xangai, em 2010, em um prédio de 28 andares que, segundo relatos, estava coberto com uma rede de nylon inflamável, as pessoas nem sabiam se havia sprinklers instalados no local. Neste momento, não me surpreenderia se tentassem usar um extintor e só saísse uma bandeira escrito BANG. Enquanto isso, os prédios altos cresceram muito mais rápido que a tecnologia de combate a incêndios na China. Propagandistas pró-PCCA divulgaram um vídeo viral sobre as supostas capacidades de combate a incêndios na China, mas isso não é verdade. Mais de 80 caminhões de bombeiros tiveram dificuldade para apagar o incêndio de 2010 em Xangai, nos andares superiores, por falta de meios adequados.
De alguma forma, esperar que o fogo destrua toda a estrutura até que ela esteja ao alcance das mangueiras não parece ser a solução mais eficaz. O mesmo aconteceu com um incêndio em um prédio de 25 andares em Cantão em 2013, quando a água só alcançou até o 10º andar. E segundo a revista Nature, os incêndios em prédios altos se tornaram ainda mais comuns desde então. Em 2022, a China registrou 17 mil incêndios em edifícios altos, um aumento de 276% em relação a 2021. 17 mil em um ano. Mesmo os incendiários mais motivados só chegariam a 3 dígitos antes de se cansarem e procurarem um novo hobby. O jornal The Straits Times relata que o número de incidentes aumentou ainda mais em 2023, chegando a 23 mil, um aumento de 35% em relação a 2022. Enquanto isso, parece que as fábricas chinesas estão pegando fogo o tempo todo. Suspeito que a poluição do ar na China não é tanto pelo carvão e combustíveis fósseis, mas porque o país inteiro está sendo incendiado. Os bombeiros tiveram que lidar com tudo isso enquanto contam com proteções fracas que não se comparam às dos Estados Unidos, especialmente nas áreas mais rurais. De acordo com a Bloomberg, os bombeiros chineses tinham quase 4 vezes mais chances de morrer no trabalho em 2015 do que seus colegas nos Estados Unidos. Além disso, há muita corrupção nas forças de combate a incêndios na China, então pense bem antes de comprar um calendário de bombeiros de lá. A coisa mais destruída sobre eles é o código de ética deles. Após incêndios em Hong Kong, a China iniciou uma inspeção nacional de segurança contra incêndios e várias pessoas foram demitidas. Muitos estavam aceitando subornos em troca de adulterar inspeções de segurança e recomendar serviços de certas empresas. Sempre que vir vídeos dizendo que a China vive no futuro, agora já sabe a verdade. Por isso, o Partido Comunista Chinês odeia o China Sem Censura e talvez o YouTube esteja desinscrevendo pessoas e desmonetizando nossos episódios. Está cada vez mais difícil manter o programa, então preciso da sua ajuda. Não deixe o Partido Comunista Chinês vencer. Participe do meu exército dos 50 centavos do China Sem Censura assinando chinuncensored.tv e clicando em Junte-se ao exército dos 50 centavos. Ainda preciso de mais de 1.600 assinantes só para estabilizar o programa. Juntos, nós conseguimos. Espera, eu tenho aquela máquina do tempo. Posso só perguntar ao Chris do futuro se teremos assinantes suficientes. Meu Deus. Bem, claramente não há futuro, então nem se preocupe em economizar seu dinheiro. Em vez disso, acesse chinuncensored.tv e assine. Para entrar no meu exército dos 50 centavos, clique no botão ou no link abaixo. Sou Chris Chappell. Até a próxima.